Na definição de veganismo colocada pela The Vegan Society da Inglaterra, que é a ONG vegana mais antiga do mundo, que cunhou o termo veganismo mesmo, e lá eles deram uma definição. E nessa definição tá lá que o veganismo é na medida do possível e do praticável. E eles colocaram isso principalmente porque existem situações específicas da nossa vida em que a gente não consegue aplicar o veganismo, como é o caso, por exemplo, do uso de remédios. Porque em todos os países do mundo, ainda hoje, todos os remédios que vão para as farmácias, vão para as pessoas usarem, são necessariamente testados em animais. Mas isso parece que começou a mudar. Pela primeira vez na história, um medicamento sem testes em animais foi submetido à aprovação da FDA, que é como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos. Esse medicamento não foi aprovado ainda, é bom que a gente fale aqui, mas os pesquisadores que são da universidade lá de Israel já mandaram para ser aprovado para ser vendido possivelmente nos Estados Unidos. E é claro que eu vou acompanhar de perto isso, caso realmente esse remédio seja aprovado, será muito importante, será realmente histórico. Na verdade, o momento já é histórico, porque antes nenhum pesquisador, nenhum desenvolvedor de remédio tinha submetido um remédio para ser aprovado sem que antes tivesse testes em animais. Porque não pense que eles simplesmente criaram um remédio do nada e colocaram para ser aprovado. Não foi assim. Teve teste, só que sem usar animais. Eles usaram um método muito mais moderno e eles dizem que é muito mais eficaz, que é um chip que simula o corpo humano, simula tudo que a droga pode fazer num corpo humano. E ainda por cima, esse medicamento que está lá para ser aprovado pela FDA, ele é para ajudar no tratamento do câncer. É um medicamento muito importante. Ele não é efetivamente para derrotar o câncer, mas sim para combater um dos efeitos colaterais de quem faz tratamento de câncer, que é a insuficiência renal. Então esse medicamento ele é para a questão renal, mas é para ajudar ali em todo o tratamento do câncer. E esse estudo feito no chip e tal, ele foi publicado num periódico médico chamado Science Translational Medicine, e eu estou colocando o link aqui na descrição, caso você seja da área da saúde e esteja curioso aí para ver como é que foi esse estudo. E o principal autor desse estudo se chama Yaakov Nahmias, acho que é assim que pronuncia, não sei. Ele falou o seguinte em entrevista para Times of Israel, que é um jornal lá de Israel. Até onde sabemos, esta é a primeira vez que uma droga está dando esse passo sem testes em animais. E a razão é que eliminamos essa necessidade usando nossa tecnologia de humano em um chip, entre aspas. Esta é a primeira demonstração de que podemos usar essa tecnologia para contornar experimentos com animais. E isso pode levar ao desenvolvimento de medicamentos mais rápidos, seguros e eficazes. Levar um medicamento ao ponto de testes clínicos normalmente leva de 4 a 6 anos, centenas de animais e custa milhões de dólares. Fizemos isso em 8 meses, sem um único animal e por uma fração do custo. Então, assim, eles estão fazendo isso também pela questão animal, claro, mas é muito mais barato, muito mais eficaz, eles garantem. E o principal de tudo, é muito mais rápido. A gente precisa, em tempos de pandemia, a gente sempre precisou de remédios mais rápidos, mas hoje em dia é assim que acontece. Demora 5 anos para uma farmacêutica conseguir colocar um remédio aí para vender. Mas agora, depois dessa pandemia, acho que a gente está acordando que a gente precisa de um processo mais eficaz. Porque hoje em dia, usando animais, né, nessas fases preliminares dos estudos, porque funciona mais ou menos assim para sair um remédio hoje em dia. Eles testam em pequenos animais, normalmente ratos, camundongos e tal. Depois testam em animais maiores, como cachorros, normalmente da raça Beagle, porque eles são mais dóceis e eles aceitam ser manipulados melhor em laboratório, né? Ser torturados, basicamente. E aí depois vem animais como primatas, por exemplo. Então eles testam essas drogas em macacos, para só depois fazer um estudo clínico com seres humanos. Então, mesmo usando animais, depois quando chega lá no teste final com o ser humano, às vezes eles se dão conta de que nada daquilo adiantou, de que dá tudo diferente no ser humano. Então um chip que realmente simula o corpo humano parece ser um caminho bem bacana. Fico muito feliz de que isso esteja acontecendo, porque é um dos gargalos, digamos assim, né, do veganismo. Todo mundo fala, mas quando você precisa de um remédio para dor de cabeça, ou se você for atropelado, você vai precisar de um remédio e tal. Então assim, a gente já sabe que no futuro não vai ter testes em animais. Isso é uma coisa passada, é uma coisa arcaica. A gente ainda está na época em que isso acontece, mas eu tenho certeza absoluta que daqui a algumas décadas vai ficar realmente no passado e a galera vai olhar e falar, nossa, mas como assim? Um remédio para ser humano, vocês testavam em animais? Não tinha computador, não tinha ciência avançada na época? Acho que eles vão pensar isso. Então vamos aguardar cenas dos próximos capítulos e eu espero realmente que a FDA lá dos Estados Unidos aprove esse medicamento para eu voltar aqui e falar sobre este marco histórico, tá bom? Se você gostou do vídeo, por favor, curta e inscreva-se aqui no canal também. Em breve eu volto com mais um vídeo. Um grande abraço. Tchau.